Só que aí, depois que eu saí do exército, eu vivi mais uns 2 anos, eu trabalhei aqui e ali, eu não terminei meus estudos. Eu não terminei meus estudos até meus 23 anos, tá? Porque eu parei de estudar, meu pai morreu, parei de estudar, e aí eu comecei a trabalhar para ajudar minha mãe. Então eu trabalhava no mercadinho, eu tinha 15 anos, não, eu tinha 17 anos, trabalhava no mercadinho, depois fui trabalhar no Burger King, assim foi. Fui trabalhando de coisa em coisa, né? Até a pessoa se encontrar. Eu acho que quando você... a gente fala assim, é muito difícil você falar da criação do filho, né? Porque cada um vai seguir um caminho, mas cabe sim a responsabilidade do pai e da mãe dar uma direção, sim, porque eu não tive direção e eu fui perdido. Durante muito tempo eu andei perdido. E eu vou te falar daqui a pouquinho, me deu uma direção, que foi a luz da minha vida, esse homem. Então, eu não tinha direção, então eu pulava de trabalho em trabalho, eu não sabia o que era a responsabilidade do horário, eu era um cara que faltava, que não ia, que chegava atrasado, estava dentro dos meus direitos e razões, né? Então, foi difícil até que eu encontrei um homem, dono de uma marcenaria. Minha mãe falou, filho, eu faço faxina pra uma mulher e ela tem um amigo que é dono de uma marcenaria. Você quer trabalhar pra ele? Eu falei assim, querer eu não queria, né? Eu era boca dura. Boca dura, eu não queria, né? Mas eu tenho que trabalhar, vamos lá. Aí fui lá, conheci ele, me apresentei a ele, conversamos. E aí, olha só, quando as coisas começam... Aí eu acho que Deus começou a entrar na minha vida aí. Acho que Deus sempre está, né? Só que eu acho que a gente penso dessa forma. Acho que a gente teve um episódio anterior e a pessoa falou o seguinte, que mesmo com todos os erros que ele cometeu, né? Ele foi preso e tudo mais, cometeu muitos erros e tudo mais, mas ele sempre sentia algo ali que realmente levava ele para um bom caminho. E eu creio que quando você tem um propósito na sua vida, porque todos nós nascemos com um propósito, né? E eu tenho certeza, quando você nasce com um propósito na vida... se você realmente entende isso, você começa a ser direcionado para viver isso, né? O propósito de alcançar vidas e tudo mais. Então, mesmo com todas as conturbações, né? E aquilo que você falou no início, Deus não permite nada que você seja agredido ou que a doença venha, não é sobre isso, não é a vontade de Deus. Não é vontade. Mas se acontece, Deus sempre está ali nos dando saídas, né? Prova disso que você teve a Fábia, que foi um refúgio para você, foi sim. né? Prova disso que você teve até as professoras da escola, que mesmo você sendo o terrível, mas ela com certeza teve uma professora ali que te ajudou de alguma forma. Tinha as tia da escola que gostava de mim. Então eu creio nisso, eu creio que o Senhor sempre direciona pessoas e nos conecta com pessoas que vai, querendo ou não, nos trazer um pouco de rumo na vida. Sim. Né? Então eu creio que essa pessoa que você falou, esse rapaz, esse senhor, ele foi essa pessoa que falou assim, vamos aqui, vamos focar aqui, deixa eu te mostrar o pai que você precisa ter e te ensinar o que tem que fazer. Exato. E foi ele mesmo, e o nome dele é Garcia, um grande amigo meu. E eu lembro que quando ele me contratou, eu tinha que abrir no sábado, né? Eu trabalhava no sábado. Eu faltei no sábado, no primeiro. Meu Deus. Eu entrei na segunda-feira pra trabalhar, aí no sábado eu faltei. Aí na segunda eu já fui daquele jeito. Eu falei, vai me mandar embora. Ele falou assim, sábado que vem vai faltar de novo? Eu falei, não. Então tá bom, pode continuar trabalhando. Sábado eu faltei. De novo. 3 sábados assim. No último sábado ele falou assim, Erickson, agora que você não consegue manter a sua palavra, você é obrigado a fazer 2 horas extra todo dia comigo, tá? Mas eu não sou obrigado, ou então você pode ir embora se você quiser. Aí eu falei, não, tá bom, vou fazer hora extra. Aí o que ele fazia? Ele bebia, então ele mandava eu ir lá no bar, comprava uma caixinha de cerveja, ele sentava com essa caixinha, ele falava, senta aqui na frente, era essa a minha hora extra. Eu sentava para ouvir as histórias de vida dele, dos irmãos, da mãe, da família, de como que a mãe lidava com os filhos, de como que os irmãos tinham que se tratar uns aos outros. E ele começou a falar, porque eu não tive nada disso. Sim. Mas ele conhecia a minha história. Então eu acho que, através do que eu falei, ele deve ter pensado, cara, ele não sabe nada do que eu vou ter que... Então eu vou ter que mostrar aqui para ele. Então para mim foi muito difícil mesmo. Então aí eu acho que foi uns 2 meses todo dia fazendo hora extra e ele falando no meu ouvido. Tinha hora que eu tava tão inteligente que eu não aguentava mais ouvir. Mas claro que ele tava me direcionando, né? Aí eu lembro de uma briga que eu tive com meu irmão. Eu falei assim pra ele, Garcia, eu peguei uma faca que assim, porque os pensamentos eram doentios, né? Então, era complicados. E aí eu peguei a faca que assim na mesa, olhei pro meu irmão dormindo, eu falei assim, minha vontade era de acabar com ele. Aí ele falou assim, se você fosse meu filho, eu dava na sua cara agora. Aí eu falei, nem ia doer. Então, tipo assim, eu para a dor, não tinha, e ainda não tem, né? Hoje só existe uma dor que eu acho que essa dor vai doer muito em mim, é me afastar da presença do Senhor.
essa dor, eu não vou sentir nunca mais esse tipo de coisa, entendeu? Essa é a única dor que eu posso julgar que hoje é dor. É estar distante da presença do Pai. E aí o que acontece? Ele pegou e ele falou, você vai fazer o seguinte, você vai pedir perdão pro seu irmão, você vai falar que quer conversar com ele. Eu falei, conversar o quê? Ele vai falar que não tem nada pra falar comigo, perto de Páscoa isso. E aí ele falou assim, você vai conversar com seu irmão, se ele falar que não tem o que falar, você vai ajoelhar e vai abraçar as pernas dele, que ele era muito alto. Então se eu ajoelhar, você tava abraçando as pernas dele, né? Eu falei, eu não vou fazer isso, que humilhação, não sei o que. Você vai comprar 2 caixas de bombom, você vai dar 1 caixa de bombom pra ele, porque ele não ganhou chocolate nem você. Aí eu peguei nesse dia, eu falei, mano, posso falar com você? Eu não tenho nada pra falar contigo. Exatamente como ele... Que eu acho que chega um nível de vivência que a gente adquire uma percepção sobre as coisas que é difícil você se enganar, né? Quando é uma percepção boa sobre as coisas. E aí eu peguei naquele dia... Eu falei, mas me perdoa, eu tô cansado de ser um irmão ruim, eu não aguento mais isso, a nossa convivência é ruim, a nossa mãe, a gente não se dá bem, a nossa mãe, você chama ela de empregada doméstica, mas foi ela que criou a gente, ela fala que você é só um cobrador de lotação, ela fala que eu sou só um ajudante, a gente se ataca, o que a gente tá fazendo com a nossa vida, que tá morrendo a mais? Quando eu falei morrendo mais, ele começou a chorar. Por quê? O que morreu? Né? Morreu o nosso algoz, né? O meu, no caso. E aí eu peguei e fui comprar as caixas de bombom. Quando eu cheguei pra dar essas caixas de bombom pra ele chorou muito. E aí naquele momento, só ali, eu entendi um outro tipo de amor que eu não conhecia. E aí eu passei a praticar esse amor dentro da minha casa. E eu e meu irmão, a gente virou carne e unha. Carne e unha. E a gente levou esse amor pra nossa mãe também. A gente ficou tão unido. Foi muito bom, né? Essa união que a gente conseguiu estabelecer, porque era muito destruída a nossa relação. Aí, 1 ano depois, eu só consegui viver 1 ano de amor verdadeiro com meu irmão, ele se foi. Perdi ele. E aí sim, aí tudo aquilo que estava guardado e reprimido saiu de dentro de mim como uma criatura como o gigante, né? E pensa no gigante, hein? Então eu desenvolvi quadros... psicóticos, depressivo, ansioso, e aí eu comecei a pensar em suicídio de verdade, mas isso era muito real. Então a minha mente adoeceu a ponto de eu olhar na rua e tipo assim, eu olhar para um poste, eu me ver parado, eu me ver andando em direção ao poste, o poste caindo, me matando, a viatura chegando, levando o meu corpo, minha mãe chorando no meu caixão. Eu via toda a cena. Toda a cena. Era muito doentio. E aí eu adoecia muito. Aí eu ficava sem dormir, eu tinha insônia, eu comecei a ouvir vozes e foi muito difícil. Foi muito difícil. Aí eu, cansado disso, porque a droga não me ajudava, não adiantava mais. Eu saía, eu bebia e eu não viciava, era diferente dos meus amigos que eu perdi para esse mundo, porque deve ser uma coisa muito terrível você ficar viciado nessas químicas. Eu não ficava, sabe? Então era pura escolha minha para dopar aquilo que eu tava sentindo. Então eu tentei tirar minha vida. Aí foi quando eu peguei, apaguei as luzes da minha casa todinha. Na época eu morava sozinho no quarentenário, nessa casa. E olha só, era tão triste, porque eu não sabia que se eu ia morrer de verdade ou não, né? Mas eu queria morrer. Então eu comecei a cortar eu peguei 1 litro, 2 litros de vinho desse bem péssimo que existe, que é bem barato, só pra poder acabar mesmo. Eu tomei inteiro, passei na farmácia também, comprei uma caixa de Gillette. E eu cortei os punhos em casa e foi aquela coisa horrível. Então eu tranquei tudo isso. A única coisa que eu mandei é perdão, porque eu tava começando a desmaiar, eu tava sentindo que eu tava tonteando e tal. Eu falei, é agora, então eu só vou me despedir. E ó, pra você ver, o meu trauma foi tão grande porque quando meu pai morreu, eu tive que lavar o sangue. Então eu falei, ninguém vai lavar meu sangue. Então eu fui pra dentro do box do banheiro. Deixei a casa fechada, pra ninguém ter que lavar meu sangue. Então eu só abri o chuveiro. Era muito triste e doente ao mesmo tempo, sabe? Então, ali em menos de segundos após aquela mensagem, choveu de gente. Meus familiares, eu tenho um amigo. Eu tive vários, mas todos eles viraram apenas colegas. Eu tenho um amigo. Um único amigo, ele sempre esteve comigo. E ele é o irmão que eu amo. Ele só não é do meu sangue, mas eu amo demais ele. Sim. E ele tava lá, ele apareceu primeiro que todo mundo, sabe? E aí daqui a pouco apareceu não sei quem, e aí apareceu uma viatura, aí me levaram pra dentro e me amarraram. Me amarraram. E eu fui
amarrado pra dentro. Não, fui pra dentro do CREI, do Hospital CREI, ainda era em São Vicente. E aí lá dentro, quando eu me vi acordado e amarrado, que eu falei assim, eu não vou conseguir, eu não acredito que eu não vou conseguir. Eu comecei a bater, tinha um espaço entre a amarra e a maca, então eu comecei a bater pra ver o sangue saindo, pra perder logo, porque olha só, você não sabe que você não vai morrer. Depois que eu fui internado, eles falaram, você não ia morrer cortando assim, tá? Você tinha que cortar muito fundo, você tinha que cortar em tal lugar, você poderia ter só atingido os nervos, ficado com a mão parada. E a pessoa não sabe, porque o nível de dor, de sofrimento, ele é maior do que qualquer coisa que você venha a pensar. Sim. Aí eu fugi do CREI, consegui me soltar, desamarrei, empurrei os enfermeiros, derrubei os dois no chão e corri lá do CREI até o quarentenário. E ia correndo e aquela sangreira e o povo olhando. Imagina a cena de quem tá olhando um sujeito, né, que eu nem sou pequeno, né? Correndo, ensanguentado. Então foi desse jeito. Até que esse meu amigo, novamente, ele me atropelou com a moto. Colocou o joelho em cima do meu peito e ele falou, não vai ser hoje, não vai ser hoje. E eu fiquei lá e aí me amarraram de novo. E quando eu acordei, me deram uma injeção. Quando eu acordei, eu tava dentro do hospital psiquiátrico em Santos. E aí ali dentro eu fiquei 1 mês sendo medicado e sendo tratado, um excelente tratamento, uma excelente equipe, né, que cuide de todo mundo ali. Mas ali dentro eu percebi que eu não queria morrer. Ali dentro eu vi o que era uma pessoa doente de verdade, porque você se sente tão doente e não merecedor. Eu acho que isso também, não merecedor da vida. Porque assim, um cachorro como eu viveu que até meu pai fez isso e o restante como vai ser, né? Sim. E aí eu fiquei 1 mês ali dentro e aí a medicação era muito forte, mas eu não era agressivo. Eu nunca fui um homem agressivo, mesmo por mais que eu tenha sofrido muita agressão. Eu tive muito momento de... Eu sou muito bom com as palavras, entendeu? Eu sou um pouco boca dura. Era, graças a Deus. Então, ali dentro eu descobri que eu não pertencia àquele lugar. Ali dentro você via pessoas com esquizofrenia e autismo. Junto, a mesma coisa. Era um negócio... Aí você vinha gruídos, ruídos, entendeu? Aí aquilo me aterrorizava. Aterrorizou. Aí, até que eu saí, fui liberado, fui laudado com transtorno de bipolaridade, né, e ansiedade generalizada e TDAH. E falando nisso, olha só, hoje a ciência, né, ela consegue pegar uma criança ali de tal idade e falar assim, olha, vamos observar melhor que essa criança ela tem uma hiperatividade, ela tem uma isso. Naquele tempo, eu era encapetado. Encapetado. Acabou, a palavra era essa, e surra pro encapetado. Hoje não, hoje você tem um tratamento. Um tratamento e um diagnóstico, né? E um diagnóstico, né? Então hoje tá mais fácil de tratar essas questões muito, né, de hiperatividade. E aí depois que eu saí dali, eu fui pra casa, né? A vida já tava totalmente diferente aí, eu já tava... Ó, pra você ter noção, isso aí, esse episódio agora do suicídio foi antes da pandemia. Nossa, recente. Recente. Até ali, olha só, a pandemia fez 5 anos, eu acho. Então, ou seja, eu vivi... Até 5 anos atrás, a minha vida foi um tormento verdadeiro, de todos os tipos psicológicos que pudesse se imaginar.